Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nessa oportunidade, nós iremos meditar sobre o tema As três respostas de Deus para nossas orações. As três respostas de Deus para nossas orações. A base para este tema está em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo de número 8. Você pode abrir juntamente conosco, livro de Hebreus, no capítulo 13, somente o versículo de número 8, que nos diz: Jesus Cristo nunca muda, em uma das versões. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos ler uma versão diferente. Jesus Cristo nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um texto bastante conhecido. Algumas versões um pouco diferentes vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós aprendemos que a oração é o ato de falar com Deus. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto em segredo e em secreto fala com teu Pai. Logo mais na frente ele ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso. De sorte que o nosso Deus, ele deseja desenvolver um diálogo conosco, não um monólogo, mas ele deseja estar perto de nós quando nós oramos. Já dizia o profeta Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabes. Então, temos a liberdade de falar com o nosso Deus quando pudermos, onde estivermos. Basta estar com o pensamento e o coração conectado a Ele. E nessa noite, ou neste momento, não sei qual vai ser o momento do dia em que você irá assistir esse vídeo, nós iremos pensar quais são as três respostas de Deus para as nossas orações. Quais são as três respostas de Deus para nossas orações? Primeiro ponto, nós podemos entender que Deus pode não responder às nossas orações. Isto mesmo. Nem sempre Deus vai ouvir as nossas orações. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que o nosso coração almeja. Como base bíblica, podemos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 20. Segundo o livro de Timóteo, no capítulo 4 e versículo 20, que diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Resumindo o contexto desse versículo, Paulo tinha orado por um homem chamado Trófimo e aconteceu que aquele homem não foi curado. Não foi questão de Paulo estar em pecado. Não foi questão também de Trófimo estar distante de Deus. Deus não quis curar a Trófimo. Em outra passagem também Timóteo pediu oração a Paulo, que tinha um dom de cura, e Deus não atendeu o pedido daquele homem. Deus não curou a Timóteo, tanto que Paulo orienta Timóteo a tomar alguns medicamentos para que a dor do seu estômago pudesse ser controlada. E esse é o primeiro ponto. Precisamos entender que nem sempre Deus vai responder às nossas orações e nem sempre Deus vai abrir a porta que a gente está batendo. Segundo a sua vontade Ele faz. Mas se Ele não fizer, nós já temos a maior bênção, que é a salvação. O importante é continuar firme nele. Em segundo ponto, como é que Deus pode responder às nossas orações? Às vezes Ele responde de forma gradativa, isto mesmo. Às vezes Deus responde às nossas orações de forma gradativa. Como base temos Lucas 17, no versículo 13 ao 16. Lucas, no capítulo de número 17, do 13 ao 16, que diz: E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano.
Entendendo o contexto deste outro texto, nós observamos a história de 10 leprosos. E quando eles chegaram diante de Jesus, eles apresentaram a necessidade, oraram a Deus, só que pessoalmente. Disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. É como se eles quisessem dizer: nós somos leprosos, queremos ficar limpos desta lepra. E Jesus não curou eles imediatamente. Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E o texto nos confirma que enquanto eles iam, ficaram limpos. Enquanto eles iam, ficaram limpos. Nós aprendemos aqui que o milagre não aconteceu de forma imediata. Aconteceu de forma gradativa. Às vezes nós oramos e não vai acontecer naquele momento. Deus, Ele quer que a gente continue firme para quando a gente menos esperar o milagre acontecer de forma gradativa. Às vezes Ele não vai responder a tua oração, mas Ele vai usar um psicólogo, Ele vai usar um médico. Isto é Deus operando de forma gradativa, visto que tudo é o operar de Deus. Mas existe também, inclusive nos dias atuais, milagres imediatos. Deus pode responder às nossas orações de forma imediata. Vamos utilizar o texto de Lucas 18, do versículo 38 ao 41. Lucas, capítulo 18, do versículo 38 ao 41, que diz: Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu o veja. O cego clamou para Jesus, filho de Davi, insistentemente. Não parou com a primeira dificuldade. E quando Jesus finalmente chegou diante dele, perguntou: Que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia, assim como ele sabe todos os nossos pedidos. Mas ele quer que a gente venha e estabelecer uma prioridade. O que tu quer que eu te faça? E o interessante é que naquele mesmo instante, se você for continuar o versículo, aquele cego passou a ver. Quer saber quais são as três formas de resposta de Deus para as nossas orações? De forma imediata. Ele pode fazer agora. O texto que nós lemos nos dá uma base forte, porque é um texto atual. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele pode fazer de forma gradativa. Você vai perseverar e aos poucos ele vai operar, como foi o caso daqueles leprosos que foram curados enquanto eles iam. Mas ele pode não fazer. Ele pode não responder. Ele pode não abrir a porta. Independente de qual seja a resposta de Deus. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar. Até porque nós não servimos a Deus pelo aquilo que Ele faz, e sim pelo aquilo que Ele é. Ele é todo-poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, Ele é eterno. E sabe qual foi o maior presente que Ele nos deu? A salvação. Para encerrar, eu queria citar um versículo lá de Davi, que escreve no Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Ele que perdoa todos os nossos pecados. E segundo a vontade dEle, Ele também cura todas as nossas enfermidades. De forma imediata, gradativa. Mas se Ele não curar, Ele é o nosso Deus. Conforme disse Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, no capítulo 42. Fique com essas palavras. E que o nosso Deus continue te abençoando, hoje e sempre.